Olá, amigos, bem-vindos ao programa Débora Histórica do dia 21 de novembro de 2024, para falarmos sobre o motivo deste programa, que é resgatar e preservar nossas origens, memórias e histórias, as tradições de famílias, das nações e também buscar novos conhecimentos através de pesquisas e entrevistas. Além das matérias, temos uma agenda de eventos. O programa Débora Histórica vai ao ar todas as quintas-feiras a partir das 6 horas. Inscreva-se no canal, participe, compartilhe e dê um joinha para prestigiar o meu trabalho. Nós não devemos deixar morrer a nossa história. E hoje nós vamos continuar com a história da região do Butantã, que eu já falei que já está terminando, né? E daremos sequência com mais uma parcela do livro Butantã e Suas Veredas, escrito por Maria José Silva Querido, em 1999. A síntese, nós vamos continuar, né? A semana passada eu comecei a falar da síntese biográfica de personalidades que dão nomes a logradouros e instituições na região do Butantã. Então vamos começar com Alfredo Volpi. Inclusive, depois que eu falar o que está escrito no livro, eu vou colocar o vídeo de um vídeo que eu já fiz a história do Parque Alfredo Volpi e sobre a história dele. Então é um vídeo curto, tá? Então vale a pena ver. O Parque Alfredo Volpi foi inaugurado em 27 de abril de 1971. Anteriormente denominado Parque Morumbi, foi criado para preservar a preservação ambiental de uma área remanescente da Mata Atlântica. O projeto paisagístico foi elaborado por Rosa Gena Clias, com colaboração do arquiteto Carlos Welker e o botânico Helmut Schlick. Seu nome atual, Alfredo Volpi, né, Parque Alfredo Volpi, é uma homenagem a um dos mais conceituados pintores brasileiros. Alfredo Volpi, nascido em Lucca, Itália, em 1896, chegou ao Brasil com apenas 18 anos de vida. Começou a pintar em 1911 como autodidata, dedicando-se a murais decorativos. Em 1922, iniciou sua carreira de pintura sobre tela e sobre madeira. Pertenceu ao grupo Santa Helena e à família artística paulista, tendo participado de suas exposições entre 1937 e 1940. Recebeu o prêmio Melhor Pintor Nacional na Segunda Bienal de São Paulo em 1953 e participou da primeira Exposição Nacional de Arte Concreta em 1956. É considerado um dos pintores brasileiros, que na verdade não era brasileiro, né? Um dos pintores no Brasil, é o pintor italiano, para uma abstração geometrizada, resultado da influência do concretismo sobre a interpretação da paisagem. Ficou popularmente conhecido como o pintor das bandeirolas. Então a fonte da Maria José é Enciclopédia Larousse Cultural, Brasil de A a Z, São Paulo, Editora Universo, 1988, da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente. Então, como eu falei anteriormente, dá uma olhada no vídeo a seguir. Vamos falar um pouquinho do Morumbi. O Parque Alfredo Volpi, também pertencente ao bairro dos Jardins, que fica na divisa, né? Pois ficam em suas imediações. Eu lembro que meu pai nos levava lá. Sempre amei aquele lugar e era sem grade, sem perigo nenhum. Aquele lugar era lindo, uma delícia. Seu nome homenageia Alfredo Volpi, que nasceu em 14 de abril de 1896 em Lucca, Itália, e faleceu em São Paulo aos 28 de maio de 1988. Ele era um pintor ítalo-brasileiro e o Parque Alfredo Volpi foi fundado em 1966 com uma área de 142.432 metros quadrados.
Antes chamava-se Bosque do Morumbi e foi criado visando a vegetação da Mata Atlântica e contém uma rica fauna e flora, além de 3 lagos alimentados por uma nascente natural. Além de playground, bicicletário e outros, tem também uma trilha natural de 1.500 metros e pistas de Cooper de 1.000 metros e 1.500 metros. E aqui, relacionado ao Parque Alfredo Volpi, eu estou acrescentando a Reserva Ecológica do Morumbi, que pertence ao Parque Alfredo Volpi. Ela fica entre as ruas dos Limantos, dos Malmequeres e dos Goivos, Praça Ematuba e Praça Uirapuru. Foi inaugurado em 2018. Esse parque ele é fechado ao público e são realizadas visitas com finalidade científica agendadas pelo telefone 5187-0253, mas ele está fechado hoje, em 2024, está fechado por enquanto, tá? Ele fica localizado em cume de pequena colina, próxima à margem esquerda do Rio Pinheiros, que é aqui do lado de cá do Morumbi. A área de preservação com mata fechada em topografia bastante acentuada foi cercada para proteção a ser utilizada pelo Parque Alfredo Volpi para atividades de educação ambiental com visitas agendadas e trilhas monitoradas, conforme eu dei o telefone. Sua vegetação é remanescente de Mata Atlântica em estágios inicial e médio de sucessão, com presença de espécies exóticas, orquídeas terrestres e trepadeiras. Destaque da flora: canafístula, capixingui, costela de Adão, criúva, falsa seringueira, gerivá, pau-jacaré, quaresmeira, tamanqueiro e tapiaguaçu. E já foram registradas 56 espécies vasculares no inventário de flora de 2021. Na fauna local foram registradas 21 espécies de aves e apenas um mamífero, que é o sagui, que tem em todo lugar, né? Periquito, rico, João de Barro, bem-te-vi, pitaquari, sabiás, sanhaço cinzento e cambacica. São espécies comuns que estão presentes no parque. Aliás, em todo lugar, né? Periquito, bem-te-vi, sabiás, tem em todo lugar aqui nessa região, né? Até nos prédios a gente vê as maritacas, né? Gritando, tadinhas, não é gritando no mau sentido, né? Vamos, gente, já acordou, vamos acordar, vamos para labuta. Aí quando dá 5 horas, aí eu não sei como, não entendo de aves, mas aí a maritaca chefe já grita para todo mundo: simbora para os ninhos. Tão bonitinhos. Aves de rapina também costumam ser avistadas, como gavião miúdo, gavião caboclo e carrapateiro. E o inquieto pula-pula frequenta os arbustos do parque, fazendo jus ao seu nome, pulando rapidamente entre os galhos. Realmente eu já vi aqui o gavião, e não sei que tipo de gavião que é, mas aqui no poste pertinho da minha casa, pertinho, lá na João Saad eu vi. Muito bonitinhos também. E agora uma outra homenagem é a Ana Rosa de Araújo Galvão, que eu já fiz várias vezes, falei várias vezes sobre a Ana Rosa. Então eu já gravei sobre o Instituto Ana Rosa, sobre a Estação Ana Rosa. Então segue aí o vídeo que eu já tinha feito sobre Ana Rosa de Araújo Galvão. Falar da Vila Sônia, vamos falar um pouco hoje do Instituto Ana Rosa, uma importantíssima instituição aqui da Vila Sônia, em São Paulo, para quem assiste o programa aí de fora, né? O Instituto Ana Rosa é importantíssimo, e essa
Eu falei que eu demorei para fazer a pesquisa, essa pesquisa sim foi bem demorada para fazer, né? É uma história muito bacana. Então, primeiramente, vamos saber quem é Ana Rosa, né? Ela chama-se Ana Rosa de Araújo Galvão, nasceu em São Paulo no dia 4 de setembro de 1787 e faleceu em data, dia e mês desconhecido no ano de 1860. Foi filantropa e em seu testamento doou 3/4 de seu patrimônio para obras de caridade. Ela era filha do capitão Manuel Antônio de Araújo e dona Joaquina de Andrade de Araújo. Residia na Rua Imperatriz, na cidade de São Paulo, hoje denominada como Rua 15 de Novembro. Era tudo bem diferente antes, né? Não tinha, quase não tinha casas, tudo. Aos 28 anos de idade, casou-se com o capitão Inácio Correia Galvão, natural da Vila Guaratinguetá, que hoje é uma cidade. Já bem idosa, viúva e sem herdeiros diretos, ditara o seu testamento ao cônego Joaquim do Monte Carmelo, assinando-o ao 10 de junho de 1860. A abertura do testamento deu-se a dia 10 de julho do mesmo ano, sendo sua vontade que 3/4 da partes de seus haveres fossem distribuídos em esmolas aos pobres, podendo o testamento, a seu arbítrio, doá-las a obras pias, que é a obra da piedade, tá? Alguns dos testemunhos nomeados já haviam morrido quando se deu a abertura do testamento e outros se encontravam ausentes do país. Dentre os que se encontravam presentes, a escolha recaiu o nome do senador Francisco Antônio de Souza Queiroz, está aí na figura. Para atender ao desejo da falecida, ele preferiu optar pela cláusula de aplicação das 3/4 partes do legado em obras pias. Obras da piedade. Dotar a cidade de uma associação de amparo à infância já faz parte das cogitações do senador. Reunindo as contribuições de parentes e amigos às suas, o senador completou os fundos necessários à formação da Sociedade Protetora da Infância Desvalida, hoje Associação Barão de Souza Queiroz, de Proteção à Infância e à Juventude, fundada 10 de novembro de 1874. Veja quanto tempo tem esta obra, né? Em homenagem à memória de Ana Rosa de Araújo Galvão, o internato da entidade recebeu o nome de Instituto Ana Rosa, que antes, inclusive, era Instituto Dona Ana Rosa, localizado no Distrito Paulista da Vila Sônia. Nas proximidades do Instituto também há uma escola estadual denominada Escola Estadual Dona Ana Rosa de Araújo. Muitos daqui da Vila Sônia estudaram lá. Levam ainda o nome de Ana Rosa de Araújo, o Largo Ana Rosa, e a estação do metrô Ana Rosa, de São Paulo, na Vila Mariana. O Instituto Ana Rosa foi fundado em 1874 e foi a primeira iniciativa particular de assistência social e formação profissional do Brasil. As atividades se iniciaram na chácara de seu fundador, Francisco Antônio de Souza Queiroz, abrigando no início 62 alunos a partir de 12 anos e, em sua maioria, órfãos de pai. Desde sua fundação, é mantido pela Associação Barão de Souza Queiroz, de Proteção à Infância e à Juventude. Como o legado não era suficiente para a importante obra que o Barão planejava e que nem seria fácil do ponto de vista burocrático, pois haveria de ser o primeiro estabelecimento de ensino privado de São Paulo, exigiria um estatuto diferenciado. Como tudo, então, desde o começo foi difícil fazer, né? Então, tudo é difícil fazer nesse Brasil. Além disso, é provável que o Barão tenha feito um projeto e mandado construir o que viria a ser o futuro instituto, pois um desenho do Instituto Ana Rosa já aparecia numa planta da cidade de 1881.
Vejam a figura aí. O desenho mostra um prédio de 3 andares, quadrado e bastante amplo, ladeado de palmeiras, tendo em cada um dos 3 andares 9 janelas de frente. A prova de que a missão de criar o instituto não era fácil é que, falecendo Dona Ana Rosa, em 1860, apenas em 1874 foi criada a instituição, com recursos de dezenas de amigos e parentes que, a pedido do barão, fizeram doações para a recém-criada instituição. Aliás, isso é muito comum hoje mesmo, ONGs que não são legais, né? Não são legais no sentido de só fingir que é uma ONG. Muitas pessoas, muitos empresários, tudo dão dinheiro, né, para a ONG. Entre os que deram recursos para a obra estão todos os seus 11 filhos, uau! O barão de Itapetininga, sua irmã, a baronesa de Limeira, seu irmão Luiz Antônio de Souza Barros, seu genro Manuel Batista da Cruz Tamandaré e também o barão de Antonina, Antônio Januário Pinto Ferraz, Bento Francisco de Paula Souza, vocês devem lembrar, né? Paula Souza, Instituto Paula Souza. José Manuel de Mesquita Júnior, Camilo Gavião Peixoto e Luiz Vicente de Souza Queiroz, criador da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que é ESALG, né? Pertence à USP, em Piracicaba. Tinham muitas figuras que eu procurei e não achei. Então, são essas as pesquisas que eu faço, tá? Que eu procuro figuras, né, fotos das pessoas, que é importante a gente conhecer, né? Que você fala fulano de tal, você não sabe nem quem que é. E tem muitas ruas com o nome dessas pessoas, né? Aqui em São Paulo, em outras cidades, outros estados, quando se refere ao Brasil realmente, né? A primeira sede do Instituto Dona Ana Rosa, situado na Rua da Constituição, número 40, que é a atual Florencio de Abreu, tudo lá no centro, né? A sede mais famosa do Instituto Ana Rosa foi na chamada Chácara Velha, na atual Praça D. José Gaspar, da qual, inclusive, há um quadro que foi preservado. O Instituto nasceu, entretanto, em outra chácara do seu fundador, na Rua Constituição, número 40. A segunda sede do Instituto Ana Rosa, na Chácara Velha, no final do século XIX, onde se localiza a Biblioteca Municipal Mário de Andrade. Duvido que alguém sabia disso. Então, vamos comentar se alguém sabe, tá? Como o prédio da chácara não estivesse servindo de sede adequada ao Instituto, talvez pelo crescente número de alunos, em algum ano do final do século XIX, ele passa a funcionar na Chácara Velha, cujos portões preservados foram instalados há pouco num pórtico da sede atual do Instituto. A Chácara Velha era uma das muitas que existiam na antiga cidade de São Paulo, relativamente longe da cidade, que se concentrava em poucos quarteirões perto do pátio do colégio e do Largo São Bento, no centro de São Paulo. Era um terreno onde cultivavam hortaliças e frutas e onde se podia ordenhar as vacas e eventualmente matar um porco. Gente, vocês imaginam o centro da cidade assim, de terra, tal, fora as fotografias que eu já tinha mandado na história que eu estou contando do São Paulo? Mas vocês imaginam tudo terra, vacas, cavalos andando por lá? Porco, galinhas, né? Os atuais largos do Arouche, Rua da Constituição, Rua Brigadeiro Luiz Antônio, que é o pai do barão, e o atual bairro de Higienópolis eram ocupados por chácaras desse tipo. Vocês imaginam um porco subindo a Avenida Angélica? Eu não. Semanalmente, um carro de bois saía da chácara e levava os gêneros para a cidade, pois na época não havia como conservar os alimentos por muito tempo. Ainda não se inventara a geladeira. E o comércio no Centro Velho era pequeno, não havia empórios e muito menos supermercados. Tá?
A terceira sede do Instituto Ana Rosa, que essa figura é uma pintura de Arnaud Pallière com vista da Várzea do Carmo, tá? Que funcionou no Convento do Carmo até 1887. O Instituto Ana Rosa funcionou provisoriamente na Casa Velha, até que finalmente, em 25 de março de 1887, saiu a almejada seção do Convento do Carmo, que demorou pra caramba, houve negociações, mas não tinham feito nada que pudesse ajudar, né? Que estava vazio havia anos. Do Carmo, que seria sua terceira sede. Foram feitas algumas reformas no edifício que estava vazio havia anos. Reconstruiu-se a parte de trás do convento, que estava em ruínas, e o prédio passou a ter condições de abrigar os meninos, já então cerca de 100 crianças, tá? Mas as instalações ainda não eram as ideais. Para vocês verem, né? Foi tanto a negociação naquele convento e não se deixava fazer, eles só conseguiram fazer depois que o convento já estava vazio, né? Bonzinhos os padres. A quarta sede do Instituto Ana Rosa foi em 1897, situada na Rua Vergueiro, 2189, na Vila Mariana. Daí nasceu os Largos Ana Rosa, tudo. O fato é que em 1897 a sede definitiva do Instituto começa a ser construído no lado ímpar da Rua Vergueiro, ainda não alargada, para substituir a sede também improvisada no Convento do Carmo. O local onde funcionaria o Instituto passou a ser chamado Largo Ana Rosa. O Instituto passou a funcionar nessas novas instalações em 1899, quando foi inaugurado, e o que era sua ala esquerda, correspondente hoje à Avenida José de Queiroz Aranha. Nessa sede definitiva, o Instituto foi usado como cozinha para as tropas e hospital para os feridos da Revolução de 1924. Por isso, foi bombardeado pelas tropas que atacavam São Paulo. Fotografias da época mostram a fachada com marcas das balas do canhão que felizmente fizeram pouco estrago. O meu pensamento é assim, deveria não estragar, não jogar bombas ou ser proibido jogar bombas no patrimônio, né? Isso é um patrimônio. No final da década de 1940, porém, a crise econômica, mais uma das muitas que enfrentou o Brasil, tornava difícil a manutenção do Instituto, e o terreno em que se encontrava se valorizava muito. Isso motivou a decisão da diretoria de vender o prédio e construir nova sede, a atual sede do Instituto Ana Rosa, na Vila Sônia. O prédio do Largo Ana Rosa foi demolido em 1950 e, no seu lugar, o Banco Hipotecário Lar Brasileiro construiu uma sede de pequenos prédios de 3 e 4 andares que chegavam quase até a atual Rua Topázio, na Aclimação. Nossa, bem grande, hein? Em 1949, o Instituto Ana Rosa passa a funcionar da sede atual em uma área de 30 mil metros quadrados. Eu acho até que diminuiu por causa do metrô, né? Mas isso eu não pesquisei. Até hoje, a associação, administrada pela quinta geração dos descendentes do fundador, é a mantenedora do Instituto Ana Rosa, que oferece atendimento total gratuito, desde creche até oficinas de iniciação profissional. O tempo deu razão ao seu fundador. Nestes 147 anos, sempre fiel ao ideal da sociedade protetora da infância desvalida, a família, que hoje é formada por milhares de descendentes do fundador, permaneceu unida em torno de um ideal de promoção social, trabalho e solidariedade, de portas abertas para a comunidade, sempre se atualizando e repassando a sua experiência a novas gerações. Eu acho isso muito bacana. Gente, quem conhece o Instituto Ana Rosa, sabe que ele é muito bom, que ele realmente atende muitas crianças, tem depoimentos, né? Você ouve crianças, né? Lá trabalha também com a educação, com preparo
Tem uma horta maravilhosa que continua lá, tem música, tem um monte de coisa, tem trabalhos, as pessoas saem profissionalizados de lá. Bom, aproveitando essa deixa, essa história pertence também à nossa cidade de São Paulo, pois a rua Brigadeiro Luiz Antônio de Souza Macedo e Queiroz é pai do Barão do Souza Queiroz, mais conhecido como Brigadeiro Luiz Antônio de Souza, nascido possivelmente em Amarante, arcebispo de Braga, província do Ouro, Douro, né, do Douro, provavelmente na vila de São Gonçalo, em Portugal, e faleceu em São Paulo aos dias 30 de maio de 1819. O brigadeiro teria sido o primeiro barão de Souza Queiroz, segundo Ricardo C. Amaral, seu descendente, em The Brazilian Ruling Class de 2003. Diz ele que os arquivos do Império Português mostram que o título e o brasão de armas foi transferido ao novo barão de Souza Queiroz, o brigadeiro Luiz Antônio de Souza, em 5 de fevereiro de 1818, como registrado no livro 1, página 80 do Cartório da Nobreza em Portugal. Eu não sei, durante os textos, é claro, eu faço alguns comentários, eu não sei se vocês passam, vamos lá na rua Brigadeiro Luiz Antônio, vocês não perguntam, nossa, quem é Luiz Antônio? Quem é Brigadeiro Luiz Antônio? Luiz Antônio veio para o Brasil aos 20 anos com um de seus irmãos, Francisco Antônio de Souza, para fazer fortuna, já que a família estava empobrecida em Portugal. O projeto deu certo, Luiz Antônio enriqueceu como tropeiro, lembra que eu mostrei fotografias, tudo, desenhos, né, dos tropeiros, quando eu contei, quando estava no início da história de São Paulo, levando alimentos para Minas de Ouro de Cuiabá, mas à época era vergonhoso que um nobre, porque ele era nobre em Portugal, né, tivesse uma profissão mecânica, ou seja, um peão, né? Em decorrência, seu irmão transmitiu a Luiz Antônio o pedido dos parentes de Portugal para que não usasse o sobrenome Queiroz, que era de família conceituada na corte portuguesa. Luiz Antônio atendeu-o, segundo a obra História da cidade de São Paulo, através de suas ruas, e Hernani Silva Bueno não usou o sobrenome até a sua morte. Então, Luiz Antônio também sentou praça na Companhia de Cavalaria de Itu, mas, paralelamente, junto com o irmão, tornou-se tropeiro. É que em 1720 fora descoberto o ouro de aluvião, que é na areia do fundo de rios, em Cuiabá, e as tropas de burro eram as transportadoras da época e a única solução para mitigar as fomes cíclicas de Minas, onde todo mundo lutava pelo ouro, mas ninguém plantava. Então, quer dizer, o pessoal queria comer ouro, né? Casou-se o brigadeiro também em Itu, em 1797, com Genebra Barros Leite, Genebra Leite de Barros, segundo seu testamento, da antiga família paulista, também enriquecida graças ao ouro de Cuiabá. Genebra era natural de Itu e, a partir de então, o brigadeiro, já o mais rico homem de São Paulo, passou a residir na capital. Na parede de azulejos da entrada do Museu Republicano em Itu, estão retratados os mais antigos moradores da cidade e se destaca a representação de Dona Genebra. Olha, eu acho legal contar essas histórias, mas eu fico revoltada de tanto que sugaram, ainda sugam, né, o Brasil. O brigadeiro teve 6 filhos: Francisca Miquelina de Souza Queiroz, casada com seu primo, coronel Francisco Inácio de Souza Queiroz, e Lídia Mafalda de Souza Rezende, casada com o senador Estevão Ribeiro de Rezende e Marquês de Valença; Francisco Antônio de Souza Queiroz, barão de Souza Queiroz, casado com Antônia Eufrosina de Campos Vergueiro; Luiz Antônio de Souza Barros, comendador, casado em primeiras núpcias com Ilídia Malfada de Souza Barros e em segundas núpcias com Felicíssima de Almeida. Vicente de Souza Queiroz, barão de Limeira, casado com Francisca de Paula Souza.
Ó, outro de Paula Souza, hein? E Maria Inocência de Souza Queiroz. Desses 3 são fundadores do Instituto do Dona Ana Rosa, o Barão de Souza Queiroz, o Luiz Antônio de Souza Barros e Vicente de Souza Queiroz, que já estão explicados anteriormente. A explicação para os filhos do brigadeiro usarem o sobrenome Souza Queiroz é que, quando já rico, ajudou os parentes empobrecidos de Portugal, esses lhes devolveram o nome. Ele aceitou para seus filhos, mas preferiu continuar usando como o nome ficou conhecido no Brasil. Viu? Quando você é pobre é uma coisa, quando você é rico é outra coisa, né? Em memória sobre a viagem do Porto de Santos à cidade de Cuiabá, de 1826, o oficial português Luís Dom Alincourt refere-se ao brigadeiro e à sua fortuna. Comenta que a agricultura era magnífica na região de Campinas, por não haver saúvas na área que são fatais às plantações, e diz que há um termo desta vila 60 engenhos, contando os do fabrico de aguardente, 15 dos quais são movidos por água e outros muitos que podem levantar por esta maneira cômoda. Vocês lembram o que é saúva? Saúva é uma formiga, tá? O principal senhor de engenho é o coronel de milícias Luiz Antônio, morador de São Paulo, homem ajudado pela fortuna de um modo espantoso e que possui uma das mais sólidas casas do Brasil. Só ele, em Campinas, tem 16 engenhos, um dos quais se rendeu em 1817 9 contos de réis. A gente nem sabe quanto é isso. A sua colheita anual não desce de 30, não fica abaixo de 30 mil arrobas de açúcar, e renda da sua casa anda em 80 mil cruzados. Também não conseguimos reverter, só quem é especialista. Além destas, economistas, né? Além desta, existem outras de bons fundos. A do coronel Antônio de Souza anda de 10 a 12 mil arrobas em 5 engenhos, 4 dos quais são próprios. Ou seja, o pessoal muito rico, né? Se fez realmente fortuna aqui no Brasil. Então, a fonte que eu tirei disso daí é do Instituto, do site do Instituto Ana Rosa, e também eu procurei na internet, mesclei as informações para poder fazer essa pesquisa. E na nossa agenda cultural, nós temos a Cidade das Abelhas, que é um parque em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Não é só diversão, é muito mel, própolis, pólen, favos e todos os produtos das abelhas que você pode adquirir pelo site cidadedasabelhas.com.br/produtos. O link está na descrição do programa, ou você pode adquirir pelos telefones 4614-0609, 94302-6580, e também é um local onde você adquirirá muita cultura, sendo uma ótima opção para passear com a família, amigos e escolas e aprender mais sobre a importância das abelhas. Vá conhecer todas as atrações. O serviço é de terças aos domingos, das 10 às 16, estacionamento gratuito na Cidade das Abelhas. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Você leva suas crianças na Cidade das Abelhas, deixa as crianças se divertirem lá, toma um lanche, e elas nunca mais vão esquecer desse detalhe, que um dia foram na Cidade das Abelhas e se divertiram bastante. E vão querer voltar quando forem adolescentes e quando forem maiores, né? Tá ok? Uma ONG que fica na Avenida São Walter, 225, na Vila Ida, está precisando de voluntários para dar aula na especialidade de informática. Então, não só professores, mas precisa de alunos. Então, você pode entrar em contato com o Vitor Veloso no telefone 11 São Paulo, né? 987-900281. Liga lá,
Quem não tem, mas eu vou fazer aula e não tenho computador, então vai lá, fala com ele que ele resolve essas coisas, ok? Então, nós temos a Mostra de Cinema Italiano do dia 25/11 com o filme de 1974 chamado Por um Destino Insólito, de Lina Wertmüller. O Cine Teatro Denói de Oliveira fica localizado na Rua Rui Barbosa 323, na Bela Vista, próxima à estação São Joaquim do metrô. E no dia 23/11, próximo sábado, a partir das 19h, vá curtir a melhor e irreverente banda cover do pop rock de São Paulo, um sucesso de audiência e crítica. Avenida Comendador Alberto Bonfilioli 309, e o cover artístico é R$10, um super baratinho, vale muito a pena vocês irem ver. Eu conheço a banda, são meus amigos e de repente, quem sabe eu estarei lá, tá bom? E nós daremos continuidade na próxima semana com mais história e cultura dos nomes homenageados nos logradouros da região do Butantã. Na verdade, aqui tem só uma parte, tem muito mais, e eu, conforme for colocando os nomes aqui, quando eu terminar esse livro, e eu vou colocar os nomes das pessoas conforme eu já havia feito há um tempo atrás, ok? Então, bom final de semana para vocês, um beijo a todos, que vocês tenham um final de semana iluminado.